Olá, meninos! Sejam bem-vindos ao ambiente virtual da Faminas, onde a gente vai dar seguimento às nossas aulas teóricas, sendo esse vídeo a nossa primeira aula de parasitologia, sobre a doença de Chagas. Eu já disponibilizei essa aula para vocês e vou também mandar uma série de materiais para vocês estudarem de forma remota. Assim que o isolamento terminar, a gente retoma as nossas atividades. Tudo bem? Então, vamos lá. A doença de Chagas é uma importante protozoose, particularmente no Brasil e nas Américas do Sul e Central, em função de ser uma doença exclusiva das Américas. A doença é causada pelo Trypanosoma cruzi, um protozoário, e ela é transmitida pelas fezes infectadas com as formas tripomastigotas metacíclicas, com as formas infectantes, presentes nas fezes do barbeiro. Tá? Então, a transmissão é pelas fezes do barbeiro. Observem essa figura onde a gente tem um braço e um triatomínio, um barbeiro, sugando o sangue do paciente. Né? A gente observa no dedo e no braço. E a gente tem um triatomínio cheio de sangue, completamente engurgitado em uma das imagens, onde vocês podem observar o barbeiro durante o repasse sanguíneo. Então, ele fica engurgitado, ele fica cheio de sangue. Durante a alimentação sanguínea ou logo após, ele defeca e urina no local. E assim, quando o indivíduo coça, essas fezes ali depositadas na pele alcançam o local da picada. E assim, a gente tem a contaminação pela doença de Chagas, pelo Trypanosoma cruzi. Tá? Esse indivíduo adquire a doença de Chagas. Nessa primeira imagem, nesse primeiro slide, a gente pode observar também 3 imagens das casas que favorecem a proliferação dos barbeiros, que são as casas de pau a pique. Então, observem que nas frestas dessas casas, a gente tem um esconderijo perfeito para os barbeiros. Em uma delas, a gente observa o barbeiro escondidinho. E essa imagem dessa criança com um inchaço nos olhos, em um dos olhos, que é um edema bipalpebral unilateral, que a gente chama de sinal de Romanha. É um sinal, é uma característica da fase aguda ou inicial da doença. Essa lesão, esse edema no local da picada do barbeiro. E o nome popular é barbeiro, porque ele tem o hábito, o costume de sugar o sangue na região da face, né? A região da barba, por isso barbeiro. E não tem como a gente falar sobre a doença de Chagas, meninos, sem lembrarmos de Carlos Chagas, esse grande cientista, esse grande médico, que descobriu, é um dos únicos no mundo inteiro que descobriu vários aspectos de uma única doença. Ele caracterizou o agente etiológico, caracterizou os vetores, caracterizou os reservatórios, os aspectos epidemiológicos e também aspectos importantes da fisiopatologia da doença de Chagas. Então, a ele nosso agradecimento e nosso mérito, porque ele não ganhou nenhum prêmio Nobel por causa dessa sua descoberta. E a doença tem o nome de doença de Chagas, em homenagem ao pesquisador Carlos Justiniano das Chagas. E ele tem uma frase que eu coloquei aqui para vocês, para a gente refletir, que ele só admitia fazer essa ciência se essa fosse bela, grandiosa e em defesa da vida. E que isso também sirva de lição para a sua prática profissional. Fazer a sua ciência, exercer a sua profissão de forma bela, grandiosa e sempre em defesa da vida. Qual que é o cenário da doença de Chagas atualmente? Então, é uma doença que afeta milhares de pessoas, principalmente uma população de baixo nível socioeconômico, então é uma doença que a gente chama de doença negligenciada. E um ponto muito importante, fundamental na doença de Chagas, é que ela não dispõe de tratamento eficaz. Então, a doença, ela tem uma limitação importante no tratamento, é que ele só funciona na fase inicial da doença. E, geralmente, o indivíduo tem sintomas inespecíficos, muitas vezes a doença passa desapercebida e ele evolui para uma forma crônica, que pode evoluir aí de uma forma bastante complicada,
e a gente não tem um tratamento que seja eficaz para a fase crônica da doença. E apesar do grande número de trabalhos, nenhum deles se reverteu em uma nova droga para o tratamento da doença de Chagas. Na América Latina, a gente tem em torno de 6 a 7 milhões de infectados, 70 milhões de pessoas estão sob risco de infecção, ou seja, vivem nessas áreas endêmicas. 30 a 40% dos casos da doença de Chagas evoluem para lesões irreversíveis no trato gastrointestinal e no coração, e a gente vai ver as manifestações clínicas de uma forma mais detalhada. São registrados 200 mil novos casos a cada ano, 21 mil mortes. Os DAILYs, né, que são os anos de vida perdidos em função da doença, que é uma medida econômica que a gente já viu para a malária, é de 676 mil, e a gente tem 5 milhões de chagásicos crônicos no Brasil. E essa população que é o nosso grande desafio, o manejo desse paciente, uma vez que para essa doença, nessa fase, na fase crônica, a gente não tem um tratamento que evolua, que leve para a cura parasitológica. Então, seu papel vai ser um importante manejo do paciente, paliativo, melhorando a qualidade de vida dele. A gente vai ver como. Ok, meninos? Esse é o panorama da doença de Chagas, é uma doença exclusiva das Américas. No entanto, em função do intenso fluxo migratório, a gente tem um registro da doença em todo o globo, não apenas nas Américas. Essas tabelas, para a gente discutir um pouquinho da epidemiologia da doença, essa em especial, ela traz aí uma comparação ao longo dos anos do número de casos e número de óbitos e do número de casos novos também relacionado à transmissão vetorial. E a gente conseguiu, com as medidas, as estratégias de controle bem orquestradas, controlar bastante a transmissão vetorial no nosso país. Então, a gente observa ao longo dos anos uma redução importante. Observem, por exemplo, o número de casos, 30 milhões. E hoje a gente tem 5.742.000, né, da década de 90, comparando com 2010. Em torno de 45 mil mortes, 12 mil mortes. Então, a gente teve uma redução importante em função dessas estratégias orquestradas de controle, onde a gente conseguiu reduzir bastante com o uso do DDT, a gente conseguiu reduzir bastante a população de triatomíneos. Também instituímos o controle nos bancos de sangue, e com isso a gente também conseguiu reduzir o número de casos e óbitos da doença. Então, no Brasil, se a gente observar, por exemplo, nessa tabela, as diferentes formas de transmissão, como a gente controlou bem a doença nos bancos de sangue e a transmissão vetorial, acaba que o que ficou sobrepujado foi a transmissão oral. Então, hoje a gente tem uma grande incidência da doença de Chagas relacionada à contaminação pelo açaí, pelo caldo de cana. Então, hoje, a maior parte do registro da doença no Brasil é relacionada à forma oral e não à forma vetorial e à transfusão de sangue, como era o cenário há anos atrás. No Brasil, toda essa área em vermelho é uma região que a gente chama de área endêmica, porque a gente tem transmissão vetorial, a gente tem presença de triatomíneos nessa área. A região amazônica a gente chama de área enzoótica, que é essa que está num tom de bege, amarelo claro, no mapa. E esses pontinhos são os casos humanos isolados. Então, essa imagem ilustra a importância epidemiológica da doença em todo o território nacional. A gente tem a presença de barbeiros contaminados, e isso favorece o ciclo de transmissão. E o que é a doença de Chagas? Qual que é a descrição da doença? É uma doença infecciosa, causada por um protozoário flagelado, denominado Trypanosoma cruzi, de curso clínico crônico, que se caracteriza por uma fase inicial com sinais ou sintomas quase sempre inespecíficos, uma febre, uma lesãozinha no local da picada do barbeiro. Isso, quando presentes, a gente tem muitos indivíduos assintomáticos que na fase aguda ou inicial não tem nenhum
sinal e nenhum sintoma relacionado à doença, e que na fase crônica evolui com comprometimento importante a nível cardíaco, que é a cardiopatia chagásica, ou digestivo, que são os megas, uma inflamação importante que a gente chama de megaesôfago e megacólon, que será mais detalhado ao longo dessa aula. Um pouquinho da história da doença de Chagas. Então, ela foi descrita, no primeiro caso humano, foi descrito por Carlos Justiliano das Chagas, em La Sance, Minas Gerais, em 1909, no dia 14 de abril de 1909, em uma criança chamada Berenice, ela tinha 2 anos na época, e a partir do sangue dessa criança, Carlos Chagas identifica o Trypanosoma cruzi. E posteriormente ele identifica também nos barbeiros e nos animais, fechando todo o ciclo de transmissão. E essa imagem ela é interessante, né? Que descobriu-se a doença de Chagas, o município de La Sance, e ao lado, a primeira doente, que é a Berenice, uma idosa. A Berenice, a gente vai ver que a doença ela evolui na fase crônica por diferentes formas clínicas, que é a forma cardíaca, a forma indeterminada, a forma digestiva e a forma mista. E a Berenice, essa idosa da imagem, é um exemplo clássico da forma indeterminada, porque ela morreu de velhice. Ela não morreu de doença de Chagas. A médica que escreveu o capítulo da doença de Chagas no livro do Neves, ela relata no capítulo do Neves que ela investigou novamente Berenice e não encontrou nenhum sinal, nenhum sintoma. Todos os exames eletrocardiográficos, radiológicos, todos normais. Isso é um quadro da doença que a gente chama de forma indeterminada. É aquele paciente que tem sorologia positiva para a doença de Chagas, ele tem o parasito, mas ele não tem nenhuma manifestação clínica relacionada à doença. É a forma indeterminada. O agente etiológico. O Trypanosoma cruzi, a gente tem, na verdade, diferentes cepas bem caracterizadas do parasito, e 3 formas evolutivas principais, que são a forma tripomastigota, que é essa que tem um flagelo, a primeira na imagem, e uma membrana lateralizada, que a gente chama de membrana ondulante. Essa forma evolutiva ela é encontrada nas fezes do barbeiro e no sangue dos hospedeiros vertebrados. A segunda arredondada, que é a forma mastigota, que se multiplica nas células nucleadas, nas células cardíacas, nas células nervosas, colonizando o coração e o trato gastrointestinal, principalmente. E essa última, que é a epimastigota, que é uma forma flagelada, mas não tem essa membrana ondulante, que é essa membrana lateralizada, que é encontrada dentro dos vetores, no trato digestivo dos vetores. As amastigotas, elas se multiplicam dentro das células nucleadas do hospedeiro, como as células cardíacas. Essa segunda, que é a epimastigota, se multiplica dentro do vetor e nas culturas. E a última, que tem uma membrana ondulante, é a forma tripomastigota, que é a forma infectante, encontrada no reto do barbeiro e na corrente sanguínea dos hospedeiros vertebrados. Então, essa imagem mostra as amastigotas que se multiplicam no tecido cardíaco. Aqui, uma imagem das epimastigotas na microscopia, presentes na cultura ou no trato digestório do barbeiro. E aqui, um esfregaço mostrando a tripomastigota na corrente sanguínea. Tá? Então, a tripomastigota é essa do meio, que tem essa membrana ondulante. A gente observa o núcleo, o flagelo e essa estrutura corada na ponta dessa forma evolutiva é o cinetoplasto, que é uma organela extranuclear, que a gente conversou para a leishmania, que os genes do cinetoplasto eles são utilizados no diagnóstico molecular. Então, é uma organela extranuclear, né, que tem DNA, e ela tem essa membrana ondulante, encontrada na corrente sanguínea e nas fezes do barbeiro infectado. Cada uma dessas formas, elas são então encontradas em diferentes hospedeiros e elas têm estratégias de multiplicação
diferentes. Tá? Então, a forma epimastigota, que é essa primeira imagem, ela é encontrada nos insetos, se divide de forma sexuada por divisão binária, e ela é encontrada tanto no trato anterior quanto no trato médio do sistema digestório dos barbeiros. As tripomastigotas metacíclicas, elas também são encontradas no inseto, né? Metacíclico é sempre infectante, não se multiplica e é encontrada no trato digestório posterior, né? E eliminada junto com as fezes. As amastigotas, elas são encontradas nas células nucleadas dos mamíferos, também se multiplicam por divisão binária, de forma sexuada. E as tripomastigotas sanguíneas não se multiplicam, são encontradas na corrente sanguínea dos mamíferos, e é essa do meio aí que tem a membrana ondulante. Os triatomíneos, conhecidos popularmente como barbeiros, são espécies hematófagas, então macho e fêmea se alimentam de sangue. Eles são da ordem Hemiptera, Reduvida e da família dos Triatomini, que são popularmente conhecidos como barbeiros, como nós já mencionamos. Diferente dos pernilongos, todos os estágios e ambos os sexos são hematófagos, e eles apresentam uma média de vida de 2 anos. Então, na próxima imagem, a gente observa, né, quando eclode do ovo, é um barbeirinho pequenininho, já formado, que a gente chama de ninfa. Essa ninfa, ela tem 5 estágios. E todos os estágios de ninfa, ela não se reproduz. Antes de se diferenciar em adultos, todos eles já se alimentam de sangue. Então, esse barbeirinho que acaba de sair do ovo, que é o primeiro estágio, até o 5º estágio, e os adultos, macho e fêmea, todos eles se alimentam de sangue. Essas imagens, esse conjunto de imagens, representam o repasto sanguíneo pelo barbeiro. E é importante frisar como que o barbeiro, né, o abdômen, ele fica engurgitado depois da alimentação sanguínea. E ele fica tão cheio que ele defeca. Então, a última imagem tem uma gotinha de fezes sendo eliminada. E aqui a gente observa essa gotinha de fezes e urina que é eliminada depois da alimentação sanguínea, cheia de tripanossomas, de tripomastigotas metacíclicas, e com o ato de coçar, elas atingem o local da picada, a corrente sanguínea do indivíduo. Então, como que é o ciclo de vida do Trypanosoma cruzi? Então, um vetor infectado, ele suga uma grande quantidade de sangue, engurgita, defeca ou urina, e ali, nas fezes, eu tenho as tripomastigotas metacíclicas. Com o ato de coçar, elas alcançam a circulação sanguínea, elas invadem, aí como demonstra essa segunda imagem, as células nucleadas. Dentro dessas células se diferenciam em amastigotas, as amastigotas se multiplicam, posteriormente se diferenciam em tripomastigotas sanguíneas. Essas formas, elas ficam livres na corrente sanguínea. Um outro vetor suga o sangue do paciente, juntamente com o sangue ele suga as tripomastigotas metacíclicas. Dentro do trato digestório, ela é epimastigota. A epimastigota se diferencia em tripomastigota metacíclica e migra para o reto, reiniciando todo o ciclo. Então, mais uma imagem do ciclo. Em as tripomastigotas metacíclicas, elas alcançam ali o local da picada, né, as que foram eliminadas junto com as fezes, invadem as células nucleadas, se diferenciam em amastigotas em 2, em 3, essas amastigotas se multiplicam dentro da célula, em 4, elas se diferenciam em tripomastigotas, migram para a corrente sanguínea. As tripomastigotas sanguíneas podem ser ingeridas por um outro vetor. Essa tripomastigota, no trato digestório, ela vai se diferenciar em epimastigota. A epimastigota se multiplica de forma assexuada por divisões binárias, como demonstrado em 9, e em 10 ela se diferencia no final do trato digestório em tripomastigotas metacíclicas, que são as formas infectantes encontradas nas fezes dos barbeiros.
os vetores da doença de Chagas, que são os triatomíneos, eles têm diferentes hábitats. Então, eles podem ser encontrados no ambiente silvestre, como demonstrado nessa foto, em montes de pedras, em cascas, troncos de árvores, nas florestas, no topo das palmeiras, nos ninhos das aves ou de roedores. No ambiente peridomiciliar, em galinheiros, em chiqueiros, curral, paiol, banheiros fora da casa, em montes de telhas e pedras, no ambiente peridomiciliar, em volta das casas. A gente também encontra barbeiros no ambiente intradomiciliar, dentro das casas, em função da presença principalmente de animais domésticos, de galinhas, de gatos, e um ambiente que favoreça a presença e a colonização dos barbeiros e a própria condição da casa, as casas de pau a pique, com muitas frestas, que vão servir de esconderijo para o barbeiro colonizar dentro das casas. Observem a imagem dessa criança dormindo. Onde que a gente tem barbeiro nela, meninos? Onde que a gente pode ver barbeiro? No braço, olha lá, e na testa. Então, depois do repasto sanguíneo, o que ele vai fazer? Defecar, a gente coça, quando coça, ele alcança a circulação sanguínea. Algumas características importantes dos vetores da doença de Chagas. A gente tem uma ampla diversidade de espécies, a gente tem 3 gêneros no Brasil responsáveis pela transmissão, que é Triatoma, Panstrongylos e Rhodiomus. A gente tem comportamentos diversificados que vão interferir na transmissão, o fator ecológico também, como a gente viu, a gente tem algumas espécies que são mais domiciliadas, né, que vivem ali dentro das casas, outras espécies são mais silvestres, então a gente tem uma gama de espécies envolvidas na transmissão. Aqui a gente tem a imagem de algumas espécies relacionadas à transmissão no nosso país, então, Triatoma infestans, Panstrongylos megistus, Rhodiomus prolixus, Triatoma de mediata, brasiliensis, sórdida, pallidipens. Então, a gente tem uma série de espécies relacionadas com a transmissão. E os reservatórios. Então, o que é um reservatório? Qual que é o conceito da Organização Mundial de Saúde sobre reservatório? Reservatório são o homem, os animais, as plantas, o solo e qualquer matéria orgânica inanimada onde vive e se multiplica um agente infeccioso, sendo vital para este a presença de tais reservatórios e sendo possível a transmissão por outros hospedeiros. Então, é a fonte de infecção para a manutenção do ciclo da doença. No contexto da doença de Chagas, nós temos diversos mamíferos que se infectam e atuam como reservatórios da doença, sendo eles os marsupiais, primatas, diversos roedores, morcegos, preguiças e os tatus. Então, a gente tem muitos animais que atuam aí no ciclo de transmissão enquanto reservatórios da doença de Chagas. Na doença de Chagas, a gente também tem um termo que a gente já conversou, tanto para a malária quanto para as leishmanioses, que é a urbanização das doenças. O que é a urbanização das doenças? Todo mundo lembra? Qual que é o conceito de urbanização? Tem uma doença que tinha um ciclo silvestre, como demonstrado nessa imagem. As ações antrópicas, a construção de casas em ambientes onde a gente tinha mata, favorecem a migração de doenças que existiam estritamente em caráter silvestre. Agora essas doenças, elas atingem os grandes centros urbanos, tá? Então esse é o processo de urbanização das doenças, exemplificado nessa imagem do livro do Neves. Essa outra imagem, meninos, é para ilustrar como que o ambiente peridomiciliar pode favorecer a colonização dos triatomíneos, dos barbeiros. Então, esses pontinhos pretos são os ovos dos triatomíneos. Então, em telhas, em madeiras, tijolos, no peridomicílio, favorecendo a instalação dos barbeiros. E não só no peridomicílio, dentro das casas, no intradomicílio também. Presença de animais domésticos, como
de animais domésticos, como já mencionado, próximo aí das camas. Isso também favorece a colonização pelos barbeiros. Nessa outra imagem, as casas de pau a pique, um barbeiro, nessa primeira imagem, nas frestas das casas de pau a pique, e ali na segunda imagem, um barbeiro debaixo do colchão, então ele colonizando aí também essa região. Outras formas de transmissão, além da transmissão vetorial, a gente tem a transmissão transfusional. Em função do alto número de casos, hoje no nosso país, a doença de Chagas ela faz parte da triagem nos bancos de sangue. A gente tem também transmissão congênita da mãe para o bebê, acidentes de laboratório. Então, eu trabalho com doença de Chagas, manipulo ali uma cepa, tem corte, sofri um acidente e essa cepa teve contato ali com a minha lesão. Transplante de órgãos, a gente também tem a doença sendo transmitida por essa forma. Coito ainda não foi comprovado, então a gente tem uma diferença muito grande de encontrar no material biológico e comprovar a transmissão por essa via. Acidental por meio de caça, então, por exemplo, uma pessoa, né, um índio de uma tribo que caça, ele tem uma lesão no braço, tem contato com o sangue de um animal infectado, a gente também tem essa via de transmissão, embora ela certamente seja mais rara. E a transmissão oral, que é quando a cana ou o açaí, eles são, os barbeiros são macerados junto com esses alimentos, os barbeiros infectados. E hoje no Brasil, a gente tem uma importância enorme da transmissão oral. A maior parte dos casos registrados são oriundos de transmissão oral, ou pelo açaí, ou pelo caldo de cana. É para retratar, meninos, a interrupção da transmissão vetorial pelo Triatoma infestans no nosso Brasil. Então, a gente tem um certificado da Organização Pan-Americana de Saúde de completa erradicação, eliminação do principal barbeiro relacionado à transmissão do nosso país, que é o Triatoma infestans. O Triatoma infestans, ele é um vetor muito competente. O que é um vetor competente? O que é competência vetorial? É aquele vetor onde o parasito ele tem uma alta taxa de multiplicação, ele se adapta muito bem. Então, o vetor ele consegue injetar, né, uma alta quantidade de parasitos, e esse é um vetor mais competente, ele se multiplica mais rápido, se multiplica muito mais, e o Triatoma infestans ele é o vetor mais competente para a doença de Chagas, e ele foi erradicado do nosso país. No entanto, a gente tem outras espécies responsáveis pela transmissão vetorial. E dentro das transmissões, das outras formas de transmissão, né, a gente comentou que a mais importante no país é a transmissão oral. A gente teve o primeiro surto em 2005 em Santa Catarina relacionado ao caldo de cana, e hoje a contaminação, tanto pelo caldo de cana quanto pelo açaí, é a mais importante no nosso país. A história natural da doença, meninos. Então, qual que é a história natural da doença de Chagas? O que eu tenho na fase inicial, o que eu tenho na fase crônica? Então, essa imagem, ela ilustra as diferentes fases, né, aguda e crônica, e as formas que podem ser encontradas nessas fases, relacionando-as com a parasitemia ao longo do tempo. Então, observem que em vermelho a gente tem a parasitemia, que na fase aguda ou inicial, principalmente nos primeiros dias, eu tenho uma parasitemia muito elevada, muito alta. Então, se a gente colher o sangue desse paciente no início da infecção, eu encontro tripomastigota sanguínea. Então, para essa fase, qual seria o padrão ouro ideal para o diagnóstico? Uma técnica parasitológica, a observação do parasito no sangue do paciente. No entanto, isso é observado, essa alta parasitemia, ela é observada só na fase aguda da doença. Ao longo dos meses, quando esse indivíduo ele apresenta a forma crônica da doença, né, depois dos 3 primeiros meses de infecção,
Observem a carga parasitária, ela é baixa, que a gente chama de subpatente. Então, uma carga parasitária subpatente, é bem provável que se a gente colher o sangue desse paciente nessa fase, né, 15 anos depois de já ter adquirido a infecção, a gente vai encontrar a tripomastigota sanguínea? Dificilmente. Então, para esse paciente que tem a forma crônica, qual seria o diagnóstico mais adequado? Muitos anos, ele vai ter muitos anticorpos circulantes. As ferramentas sorológicas, os testes imunológicos. Então, a história natural da doença, ela tem uma relação direta com o diagnóstico da doença. As fases da doença. Então, a doença de Chagas, a gente tem a fase aguda e a fase crônica. Então, quais são as características e as manifestações relacionadas à fase aguda da doença de Chagas? Ela tem duração de 2 a 3 meses, uma parasitemia, como a gente já comentou, alta, patente, se manifesta a partir de 2 a 3 semanas, né, após a contaminação pelas fezes do barbeiro. Esse indivíduo ele tem baixo número de anticorpos circulantes, então sorologia talvez não funcione muito bem para esse paciente. E como manifestações da fase aguda, a gente tem o sinal de Romanha, que a gente já comentou, como observado nessa imagem dessa criança, que é esse inchaço unilateral bipalpebral. Temos também essa ferida na mão do paciente. Então, quando a gente tem uma feridinha, uma inflamação em qualquer local do corpo relacionada à picada do barbeiro, a gente chama de chagoma de inoculação. Quando essa inflamação é na região dos olhos, a gente chama de sinal de Romanha. Esse paciente já tem alteração cardíaca na fase aguda, então ele pode apresentar miocardite aguda, alteração a nível do sistema nervoso, a gente vai falar disso mais a fundo, principalmente no paciente imunossuprimido, comprometimento digestivo e hepatoesplenomegalia. Então, aqui só mostrando, né, os sinais relacionados à picada do barbeiro, que é o sinal de Romanha, que é esse edema bipalpebral unilateral, com infartamento ganglionar satélite, e a inflamação aguda local a nível da derme e hipoderme, que a gente chama de chagoma de inoculação. A fase crônica. A fase crônica, como já mencionado, esse paciente tem uma baixa parasitemia. Em contrapartida, ele tem um grande número de anticorpos. Então, as ferramentas sorológicas, elas são adequadas para essa fase. Ela inicia após os 3 primeiros meses de infecção e pode durar vários anos. As formas clínicas relacionadas com a fase crônica são a forma indeterminada, a maior parte dos indivíduos, 50% a 70%, evoluem para a forma indeterminada. Um exemplo clássico que a gente já mencionou é a Berenice, que morreu de velhice, não morreu de doença de Chagas. No entanto, a gente tem uma parcela desses indivíduos, em torno de 20% dos indivíduos na fase indeterminada, que evoluem para um quadro de morte súbita, mesmo com eletrocardiograma normal, e a gente vai falar disso mais adiante. A forma cardíaca, o coração é o órgão mais atingido, a forma digestiva, a forma mista, que é aquele paciente que tem alteração cardíaca e alteração no trato gastrointestinal, então megaesôfago e a forma cardíaca, e a neurológica, que não é considerada uma forma da fase crônica, mas é uma alteração importante, rara, que acomete principalmente indivíduos imunossuprimidos. Lembram que o indivíduo imunossuprimido é sempre aquele fora da curva, fora da casinha? Então, todo mundo tem um determinado padrão de alteração. O imunossuprimido, ele tem formas atípicas, manifestações atípicas. Acompanhem comigo a leitura desse trecho desse artigo de 1922. Em regiões onde a doença é comum, o número de indivíduos adultos com desordens cardíacas profundas é expressivo.
A consequência imediata deste fato é o grande número de mortes rápidas causadas pela doença. E é realmente expressivo na estatística de letalidade o grande número de pessoas que morrem subitamente devido à síncope cardíaca. Posteriormente, o pesquisador ainda comenta, no caso Carlos Chagas, que muitas famílias foram surpreendidas com a morte súbita de um ou mais membros que morreram jovens e com saúde aparentemente boa. Então, alguns indivíduos com a forma indeterminada evoluem para um quadro de morte súbita. Tem um quadro de síncope cardíaca importante. Então, a forma indeterminada, que é onde encontram-se a maioria dos pacientes, onde a maioria dos pacientes se encontra, que é caracterizada pela ausência de manifestações clínicas, radiográficas e eletrocardiográficas, mas é um paciente que é positivo nos exames laboratoriais para o trypanosoma cruzi. Por isso, esse velhinho, esse idoso feliz, né, não tem alteração nenhuma relacionada à doença de Chagas, mas apresenta o parasito. E essa questão da morte súbita, da síncope cardíaca, nesse grupo de pacientes, né, é um indivíduo saudável que de repente cai duro. Que ocorre em 20% de todos os indivíduos que apresentam uma forma indeterminada, o que existe, né, coloquei até uma interrogação, o que existe de sugestão pelos pesquisadores na literatura científica é que quando esse paciente, que tem a forma indeterminada, ele morre de outra causa, por exemplo, de um acidente de carro, e na biópsia já são observadas algumas lesões discretas a nível de coração, não identificadas no eletrocardiograma, mas a gente já consegue observar alterações histopatológicas importantes. Isso pode justificar a síncope cardíaca no paciente que tem a forma indeterminada. Ficou claro? Anotem as dúvidas de vocês, porque a gente vai ter um momento ao vivo para tirar dúvidas, tá? Vocês podem colocar também lá, ou na mensagem ou no fórum de discussão. A forma cardíaca, meninos, a forma cardíaca, ela se manifesta de 15 a 20 anos após a infecção inicial. Ela acomete de 20 a 40% dos pacientes, é responsável pelo maior número de óbitos e é uma manifestação, ela é caracterizada por uma síndrome de insuficiência cardíaca congestiva, predominantemente arrítmica e tromboembólica, sendo então esse quadro é o responsável pela morte súbita. O que esse paciente apresenta? Então, a gente tem diminuição da massa muscular e a substituição das fibras musculares por extensas áreas de fibrose. Temos também a destruição dos neurônios do sistema nervoso simpático e parasimpático, o que altera o bombeamento de sangue, e também a presença de exudato inflamatório. Além disso, a gente tem a miocardite, que é uma inflamação importante, a cardiomegalia ou aneurisma de ponta, que a gente chama de alterações patognomônicas. O que são alterações patognomônicas? Relacionadas diretamente com a doença. Na cardiomegalia, que é essa primeira imagem que vocês observam aí no slide, a gente tem o remodelamento ventricular, que culmina em uma hipertrofia das fibras e dilatação da cavidade ventricular, causando aumento do coração, e ao lado o aneurisma de ponta. Então, observa que na pontinha do coração a gente tem um aneurisma apical do ventrículo esquerdo, que é uma lesão característica, patognomônica, que é essa herniação do endocárdio. Esse paciente apresenta também insuficiência cardíaca em função da miocardite, da hipóxia e, consequentemente, retardamento da circulação. E esse paciente tem também fenômenos tromboembólicos. Fenômenos tromboembólicos são muito importantes e muito frequentes na doença de Chagas. Então, esses trombos, né, se desprendem, 76% dos casos são trombos cardíacos, mas a gente também tem relatos na literatura de trombos nos membros inferiores. E esses trombos podem causar infarto no coração, pulmão, rins, baço, no encéfalo, e estão muito relacionados com os eventos de morte súbita.
Na fase crônica, a gente também tem alterações no trato gastrointestinal, demonstrados aí nessas duas imagens. Um mal de engasgo, que é um megaesôfago, e um fecaloma muito intenso, né, acúmulo de fezes relacionado ao megacólon. Tá? Então, a gente tem esses megas, né, que é o aumento do órgão, alteração na peristalse, por isso a gente tem uma dificuldade no trânsito de alimentos no esôfago e de fezes no colo. A principal alteração que o paciente apresenta, no caso de megaesôfago, é a disfagia, e a principal alteração que o paciente que apresenta megacólon é a constipação, tá? Então, megaesôfago, disfagia, dificuldade é aquele paciente que tem dificuldade de engolir, mas muitas vezes, quando ele chega para você, é aquele paciente que fala assim, olha, eu comecei com uma dificuldadezinha de engolir, agora eu não consigo engolir mais nada que é sólido. Só consigo ingerir alimentos líquidos ou pastosos. Já perdi 25 quilos, não sei o que eu tenho. Então, muitas vezes, ele já chega num quadro de megaesôfago muito avançado. E o principal sintoma relacionado ao megacólon é a constipação, intestino preso. E a forma digestiva, qual que é a fisiopatogênese relacionada a essa forma? A gente tem uma incoordenação motora, que gera a peristalse e discinesia. Isso ocorre em função da destruição dos neurônios dos plexos mioentéricos, né, do sistema nervoso parasimpático, dos esfíncteres em contração permanente, que é o sistema nervoso simpático, e a gente tem, então, uma dificuldade no trânsito dos alimentos, alteração da peristalse. Então, a gente tem um acúmulo de alimentos, principalmente na cárdia, relacionada ao megaesôfago, e na porção reto-sigmoide, relacionada ao megacólon. Como principais manifestações relacionadas ao megaesôfago, nós temos a disfagia, que é a dificuldade de deglutir os alimentos, dor ao deglutir, que é a odinofagia, dor retroesternal, dor epigástrica, que é a pirose, regurgitação, o alimento volta, soluço, tosse e a cialose, que é o aumento da produção de saliva. Esse paciente tem também alterações nas glândulas de secreção, e isso está relacionado com as metaplasias e o surgimento de câncer. O megacólon, a gente tem como sintomas obstipação, obstrução intestinal, que pode evoluir, na verdade, para uma obstrução intestinal, que pode culminar com perfuração e peritonite. Então, essa imagem radiográfica e um diagnóstico, uma biópsia pós-mortem de um megacólon avançado. Aqui a gente tem os 4 graus de comprometimento do esôfago, né, sendo o grau 1 e o D, o grau 4, que é o mais avançado, onde o indivíduo tem os alimentos completamente parados, né, depois da aplicação do contraste. Aqui uma outra imagem mostrando o estudo do contraste do esôfago, mostrando que o alimento, depois de muitas horas, ele continua parado no esôfago. E esse paciente, ele é interessante. Vocês observam esses fios na radiografia dele? O que são esses fios? O que vocês acham que são esses fios? Marca-passo. Então, é um paciente que tem qual forma da doença de Chagas? Forma mista, megaesôfago e a forma cardíaca. Na fase crônica, alguns indivíduos podem também apresentar alterações neurológicas. No entanto, como a gente tem pouca documentação dos aspectos patológicos, todas as alterações, não é considerada uma outra forma da doença de Chagas, tá? Mas essa alteração, ela é também importante e acontece principalmente em imunossuprimidos. Então, esses indivíduos apresentam crises convulsivas, apresentam alterações de motricidade, de coordenação, de comportamento, tá? Então, geralmente imunossuprimido, e é uma condição rara. Aqui, meninos, só para demonstrar que a gente tem diferentes linhagens ou cepas de Trypanosoma cruzi, e a gente tem vários artigos com estratégias a partir do genoma do Trypanosoma cruzi de tentarmos
obter marcadores fidedignos de prognóstico para as diferentes formas. Então, a gente tem alguns artigos, inclusive a gente pode até no IBCA discutir com a Fernanda Freire, os estudos que usam microsatélites, que são repetições do genoma, né? Aí um exemplo, né? E de acordo com o tamanho da repetição, o tamanho do fragmento do genoma, a gente conseguiria saber se o indivíduo vai desenvolver um comprometimento cardíaco, um comprometimento digestivo ou assintomático, a forma indeterminada, né? A foto ali da Berenice. Então, a gente tem muitos estudos genéticos sendo realizados, e se a gente encontrasse um marcador de prognóstico, isso seria muito importante para o manejo desse paciente na fase crônica. O diagnóstico, como a gente já conversou lá na história natural da doença, na fase aguda, padrão ouro, são as técnicas parasitológicas, na fase crônica, técnicas sorológicas, tá? Como a maior parte dos indivíduos são detectados na fase crônica, a gente assume que o padrão ouro é com base na sorologia. A gente precisa de 2 testes para confirmação, dois testes sorológicos com princípios diferentes, então ELISA-RIF, ELISA-hemaglutinação, tá? 2 técnicas sorológicas com princípios diferentes para confirmação. E aqui só um resuminho do diagnóstico, né? As diferentes fases. A gente tem na fase aguda o padrão ouro é o parasitológico, pode ser feito exame microscópico a partir, por exemplo, de um esfregar sanguíneo, hemocultura, né? Eu vou cultivar numa plaquinha de Petri o sangue daquele paciente, se houverem as formas tripomastigotas, elas vão se multiplicar. Xenodiagnóstico, que consiste em colher o sangue do paciente e oferecer esse sangue para barbeiros em laboratório, e depois de algumas semanas a gente observa as fezes, a presença das tripomastigotas metacílicas nas fezes dos barbeiros. No entanto, quando o parasitológico for negativo, pode ser feita uma sorologia através da detecção de IgM e o teste molecular por PCR. Na fase crônica, o padrão ouro é o sorológico, tá? A detecção de IgG. Mas quando o sorológico ele é negativo, isso geralmente para indivíduo imunossuprimido, né? Você pode solicitar ferramentas parasitológicas, como a hemocultura e o xenodiagnóstico, ou molecular no serviço. Então, o teste molecular por PCR também está disponível para a doença de Chagas, nessas particularidades, quando o padrão ouro não funciona, isso ocorre geralmente para o imunossuprimido. Tratamento da doença de Chagas, o objetivo do tratamento é melhorar a sobrevida desse paciente, a qualidade de vida desse paciente, e ele é indicado para todo indivíduo com a doença na fase aguda, para os casos congênitos, porque o indivíduo vai apresentar a doença na fase aguda, quando é um indivíduo imunossuprimido e tem reagudização, né, e por isso ele tem reativação da doença, você trata. Um transplantado que recebe um órgão infectado, que vai apresentar a doença na fase aguda. O tratamento é contraindicado para gestantes. A gente tem apenas 2 drogas no mundo disponíveis, que é o benzinidazol e o nifurtimox. No Brasil, a gente tem apenas a primeira, apenas benzinidazol. E há mais de 25 anos não são produzidos novos fármacos, né? Que sejam mais eficientes, principalmente para a fase crônica, para as formas teciduais, fármacos que tenham menos efeitos colaterais, né? E isso a gente sabe que tem um impacto socioeconômico também. Então, é interessante para a indústria farmacêutica a produção de fármacos para uma população que é essencialmente composta por pessoas de baixa renda. Então, ela é limitada ao benzinidazol no nosso país, que é a primeira e única escolha. A gente tem baixa eficácia para os casos humanos, então a literatura aponta 76% de cura na fase aguda e apenas 8% de cura na fase crônica, então ele tem uma atuação muito limitada para as formas teciduais. Tem efeitos colaterais severos, já temos cepas naturalmente resistentes ao benzinidazol e resistência cruzada ao benzinidazol e ao nifurtimox.
No nosso país, a medicação ela é distribuída de forma gratuita pelo SUS, mediante sorologia positiva, né, confirmação laboratorial da doença. Esse slide representa o tratamento específico, o esquema terapêutico, tanto para o benznidazol quanto para o Nifurtimox, mostrando então que o benznidazol ele atua apenas contra as formas sanguíneas, ele é muito limitado nas formas teciduais, o tratamento dura 60 dias e tem efeitos colaterais graves. Nifurtimox tem ainda mais efeitos colaterais, ele foi descontinuado no nosso país, e atua contra as formas sanguíneas e de uma forma parcial contra as formas teciduais. E o tratamento é de 60 a 90 dias. Então, o mais importante aqui, meninos, é lembrar do manejo do seu paciente, principalmente do seu paciente crônico. Então, se você orientar corretamente, é muito provável que ele tenha uma qualidade de vida muito melhor. Então, meninos, o acompanhamento, o manejo, a orientação desse paciente é fundamental, principalmente porque o tratamento vai ser paliativo, né? Vai ser sintomático, com base ali naquilo que ele apresentar. Então, por exemplo, o indivíduo que é cardiopata, ele vai ser tratado com as mesmas drogas de qualquer cardiopatia por outras origens, tá? Com cardiotônicos, diuréticos, antiarrítmicos e vasodilatadores. Se o seu paciente apresentar bradicardia, você pode implantar o marca-passo. Alguns indivíduos até precisam de transplante de coração em função das alterações cardíacas. No caso das manifestações digestivas, as alterações elas vão variar de acordo com o grau, com o estágio da doença que ela foi identificada. Então, por exemplo, a gente tem indivíduos que têm megaesôfago inicial. Você pode orientar esse paciente para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, com uma alimentação melhor. Ele deve ingerir água, bastante líquido durante as refeições para facilitar o trânsito, a descida do alimento. Dependendo do grau, é aquele paciente que chega para você, ele já perdeu 20 quilos, ele está completamente desnutrido, e ele chega falando assim, olha, eu comecei com aquela dificuldadezinha de engolir, agora eu não consigo engolir nada. Então, esse paciente, qual que é o manejo dele? Internação, nutrição parenteral, restabelecer todos os parâmetros desse paciente, ele precisa ganhar peso, e depois você orienta para que ele tenha uma dieta baseada em alimentos pastosos, a ingestão de líquido durante as refeições, evitar alimentar à noite, evitar o consumo de alimentos de difícil digestão, como carnes. Esse paciente, você não deve prescrever medicações à noite, né, porque ele vai deitar e o comprimido vai ficar parado. Então, a sua orientação vai ser muito importante na conduta e na melhoria da qualidade de vida deste paciente, tá? Então, a alimentação, por exemplo, de indivíduo que tem megacólon, a dieta dele, consumo de muita fibra, vai ser fundamental para ajudar no quadro que ele apresenta de obstipação. Dependendo do grau, ele precisa ingerir, ele precisa fazer o uso contínuo de laxativos. Dependendo do grau, ele vai precisar de lavagem. Os estágios mais avançados, é importante uma cirurgia, por exemplo, para remoção de uma porção do intestino que já necrosou. Então, o manejo do paciente é muito importante por vocês, tá? É muito importante que vocês orientem corretamente o paciente de vocês. Aqui só para mostrar as mesmas drogas utilizadas para cardiopatias de outras origens, são as drogas utilizadas no manejo do paciente com doença de Chagas com a forma cardíaca, cardiotônicos, diuréticos, antiarrítmicos e vasodilatadores. E para o comprometimento digestivo, todas as orientações que eu já disse, tá? Relacionadas à dieta, relacionadas a estratégias mesmo, consumo de muito líquido durante as refeições, por exemplo,
Tá bom, meninos? Então, não existe tratamento leve que contribua para a cura parasitológica. Esse paciente vai conviver com o parasito e, consequentemente, com suas sequelas. Então, é importante esse manejo, essa conversa, essa orientação. E para a gente fechar, a profilaxia da doença de Chagas, que é a melhoria habitacional, construção de casas de alvenaria, cuidado com os animais domésticos, né? Eu mostrei aquela imagem de animais domésticos favorecendo a colonização dos barbeiros no intradomicílio. Conhecer os barbeiros, a população não conhece, muitos profissionais da saúde não conhecem, e é importante levar o barbeiro vivo para o centro de saúde para identificação. Conhecer a respeito da doença, educação em saúde, multiplicar o conhecimento, são aí estratégias fundamentais para o controle da doença de Chagas no país. E, para a gente fechar, a imagem de Carlos Chagas, né? A ele o nosso agradecimento, toda a nossa honra por tudo que ele fez e por todas as descobertas que ele fez. Então, essa é a nossa aula, meninos, nossa primeira aula de doença de Chagas, esse é o nosso conteúdo. As dúvidas que vocês anotaram durante essa aula, vocês podem postar lá no sistema, eu vou esclarecê-las. E a gente vai ter também um encontro ao vivo para tirar dúvida e para conversar. Tá bom, meninos? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.